Assim não enxergo nada. Alô, muito boa noite, Chico, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo também por aqui. Chico, muito obrigado pela sua presença. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer uma breve introdução e daqui a pouco eu peço para você se apresentar, tá bom, Chico? Nesse Beleza. momento, enquanto as pessoas ainda estão entrando, que a gente pode compartilhar aquele link no Facebook. Então, vai lá na tua Cadê? página, pode compartilhar, porque mais pessoas vão poder acompanhar a gente ao vivo. Então, deixa eu aqui compartilhar no nosso evento, para que as pessoas que se inscreveram também assistam. Pode compartilhar aquele link no Facebook. Tá, Então, vai lá na tua compartilhando. página, pode compartilhar, porque mais pessoas vão poder. Isso, muito bem, Estou fazendo aqui. fechado. Escrever Bom, agora, vivo! ao vivo, estamos ao vivo. Muito legal. Então, já para as pessoas que estão entrando, eu quero dar as boas-vindas para vocês também. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o Chico. Ele é praticante de montanhismo e escalada e também ele é fundador da Moves and Vibes. Hoje o tema é sobre performance e escalada. Vai ser um papo super rico. Eu já pratiquei escalada por um tempo. Foi lá que eu acabei conhecendo o Chico. O Chico me ajudou, me ensinou um monte de coisa, um monte de técnica e foi super bacana. Para quem estiver entrando, eu peço que vocês coloquem da onde vocês são e que esporte vocês praticam. Quem aqui já pratica escalada ou montanhismo, deixa um comentário para a gente, só para a gente saber com quem que a gente está falando, tá bom? Queria também já deixar algumas regrinhas para que essa live fique ainda mais legal, fique ainda mais fluida. Então, nós estamos aqui para entregar realmente um bom conteúdo para vocês, um ótimo conteúdo para vocês. E eu respeito muito tanto o tempo do Chico, dos convidados, quanto de vocês que estão assistindo. Então, a dica que eu dou é pega um caderninho, fica com um caderninho e uma caneta na mão, que eu sei que vão ter vários insights legais. E também façam perguntas, deixem comentários aqui pra gente, que a gente vai respondendo o máximo possível, ok? Também aproveita e segue a Deeper aqui no Facebook, segue a Deeper lá no Instagram e a Deeper no YouTube, ok? Marque seus amigos que praticam esportes ou que gostam e se interessam por escalada, para que eles possam vir acompanhar e conversar com a gente também. E para quem tiver interesse, lá no meu site, eu vou deixar aqui o meu site, aqui, deeper.co, vocês conseguem baixar um e-book que eu preparei gratuito com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Então vai lá, eu estou trabalhando com atletas e percebi 5 estratégias mentais super importantes para que você realmente eleve seu nível e tenha mais performance. Então, se quiser, é gratuito, vai lá e baixa, ok? Bom, fazendo a minha apresentação, meu nome é Renato Endo, eu sou mental coach de atletas. O meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance através de treinamentos mentais. E nesses treinamentos eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching para ajudar o atleta a melhorar o controle mental e o controle emocional, seja de ansiedade, seja de nervosismo, seja para aumentar o foco, para aumentar a motivação. Então, por isso que eu fundei a Deeper. Olha ali, já entrou Gil, parabéns, mano. Acabou de deixar aqui um comentário. E eu vou passar a bola para você, Chico. Chico, por favor, se apresente. Quem é você e o que você faz, Chico? Bom, eu sou Francisco, mas todo mundo me conhece como Chico, né? Acabou. Eu sou uma pessoa que veio do processo corporativo, eu vou dizer mais ou menos assim. Eu trabalho na área comercial há muitos anos e isso me fez ver junto com o esporte, que vem me acompanhando desde criança, né? A gente vai ter essa hora para conversar aí. Vocês vão descobrir um pouquinho sobre como tudo isso evoluiu, né, nesse processo, aonde eu cheguei na escalada, outros esportes, o que ela contribui, o que contribuiu para isso. Eu fiz faculdade de Direito, hoje eu tenho 50 anos, e a história com os esportes sempre foi muito gratificante.
Eu vou resumir rapidinho, né? Hoje eu sou portador de esclerose múltipla, algumas pessoas conhecem essa história, mas essa história a gente vai deixar para uma outra live, porque senão nós vamos se estender muito nesse processo, tá? E a gente fala sobre superação, e é por isso que a escalada surgiu na minha vida. E hoje eu trabalho em 3 segmentos, vamos dizer assim. Eu trabalho com representação comercial numa parte de imóveis, do escritório, né? Eu trabalho com massas caseiras, parte de alimentação, e dou treinamento de escalada dentro de um espaço funcional. Na verdade, a gente chama de treinamento vertical, que é uma situação super nova, que mexe muito com o cognitivo e que mexe com a superação da pessoa, né? Isso é uma coisa muito bacana e nós, né, vamos nos contribuir sobre isso, né? É a mentalização desse treinamento dentro de um espaço funcional que tem também musculação, tudo isso. Esse Legal. sou eu, mais ou menos, hein? Legal, Chico. Chico, muito obrigado. Sim, Imagina. eu já tinha conversado com o Chico, a gente vai falar em uma próxima live, né, sobre a esclerose. É um assunto realmente muito interessante e que vale a pena a gente dar um espaço exclusivo para a gente debater sobre isso. Muito importante. Chico, queria também que você contasse um pouco sobre como é a vida de um escalador, de um montanhista e também o porquê que você se descreve como praticante, sendo que, do meu ponto de vista, você já é um super especialista. Eu acho que foi assim. A escalada, eu sou nascido em Curitiba, né? Então, para quem conhece a região lá, Serra do Mar, o Pico do Anhangaba, tudo isso. Então, a gente era praticante, né? A gente ia muito pelas trilhas, acabamos isso na década de 80. Não existia muitos escaladores, né? Hoje tem bastante, eu tenho grandes amigos lá, mas eu não era um praticante de escalada mesmo. A gente era mais praticante de trilha, sempre estava em contato com a natureza. E a natureza nos ensina muito, né? Então eu sempre ia, a gente, né, já perdi barraca no vento, aquelas coisas de moleque, né, 16, 17 anos. E eu fui partir para outros esportes. Chegou uma determinada fase da minha vida que a escalada ela surgiu de uma forma muito forte. E isso eu posso resumir muito rápido. Foi na época, no começo dos anos, em 2000, eu já praticava numa academia de escalada e eu tinha pouco acesso a ir para a rocha, essas coisas todas. De repente, surgiu a oportunidade, eu comecei a ver que as pessoas tinham. Foi uma paixão à primeira vista, e aí eu vi que eu tinha uma facilidade de conseguir colocar as pessoas para dentro do esporte. Nos outros esportes também fazia isso. No meu trabalho eu fazia isso. Então chegou uma hora que eu comecei a trabalhar com uma situação assim. Vamos trabalhar com esporte, mas de uma forma de mentalizar ele. A partir de 2003, quando eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla, eu tive que escolher um esporte que eu treinasse todos os dias e que ele não me retroagisse. E a escalada é assim. Então, como você falou de praticante, eu estou sempre praticando. Então, por mais que eu tenha hoje desenvolvido, você, por exemplo, foi um exemplo legal, a gente, né, se encontrou lá no Chuck Ball, né? Mas, assim, eu sempre tive essa facilidade de repassar o que eu aprendi com algumas pessoas sobre a escalada. Existe uma diferença entre você ensinar para as pessoas a técnica. Você vai fazer o nó dessa forma, você vai colocar a cadeirinha dessa forma, você vai chegar ali e vai escalar. Imagina uma primeira pessoa entrando dentro de uma academia de escalada, vendo um monte de negro, um monte de pessoas subindo a parede, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? O cara fazendo um teto. Então é aquela coisa, você quebrar, né? Você tem que ter paixão para dominar, né? As coisas que você faz. E o problema principal era esse, né? Então eu faço uma brincadeira que é assim, porque do praticante. Toda vez que eu vou lá para o espaço funcional lá no EB Parque lá da Mônica, lá do espaço funcional da Mônica Pimenta, toda vez que eu vou lá, eu tenho os alunos lá, eu vou lá e falo assim, senta aqui, esquece o que está lá fora. Isso é uma mentalização. Então, é uma prática que eu também todo dia estou com eles.
Então, apesar de eu ter me especializado muito nisso, eu sempre digo que o montanhista, ele está sempre praticando, ele está sempre desenvolvendo a técnica dele. Você pode perguntar para qualquer montanhista, para qualquer cara famoso, né? Eu tive com os grandes escaladores aqui, a gente teve pela Associação Brasileira de Escalada Esportiva, escaladores de fora, campeões, caras que vieram, né? Eles sempre têm a mesma filosofia. Eles são praticantes e escalam. Eles podem até passar o que eles conhecem, mas eles sempre estão sempre em busca de uma superação. Então, por isso que eu coloquei praticante, né? Porque eu consegui fazer, eu tive a oportunidade, né, de fazer com o Máximo Cauchi, com o Pedro Hauck, né, fazer montanhas altas e tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas na escalada esportiva, a escalada em rocha com o Rubão, com o Daniel, com outras pessoas que eu vou citar aqui também, que são pessoas que ajudaram na técnica. Mas aí eu comecei a ver que as pessoas precisavam dar o estado mental. Como é que eu vou encarar isso aqui na minha frente? Né? Uhum. Como é que eu vou superar isso? Qual que é a primeira frase que a sua mãe fala, o seu pai fala quando você é pequenininho, que você começa a subir nas coisas na sua casa? Desce que você vai cair. Desce que você vai se machucar. Então, aí quando você conta essa história para as pessoas na primeira vez que elas vão na parede, elas falam, é isso mesmo. Então, a gente quer tirar esse receio, esse medo. Uhum. Então, eu sou sempre um praticante. Muito legal, muito legal. E é verdade, né, Chico? Nossos pais eles ficam tão preocupados com a nossa saúde ou a nossa segurança, que eles acabam criando algumas crenças para a gente e acabam fortalecendo alguns medos e que depois a gente tem que, de alguma forma, conseguir se libertar deles ou controlar esses medos, e a escalada é uma forma muito interessante. E uma coisa que me chama a atenção nesse seu trabalho, Chico, é o quanto que você se preocupa em ajudar as pessoas a desenvolverem essa paixão, né, pela escalada, e não só por estar lá pela técnica, tendo que colocar a mão nas agarras e subir de um jeito ou de outro, mas sim, pô, esse autoconhecimento, se conhecer, conhecer o seu próprio corpo, conhecer os seus limites, talvez os seus medos, e também desenvolver essa paixão, gostar de estar lá para fazer isso, essa atividade, né? É assim, a gente não pode virar chato, né? O que eu falo que é o chato é assim, não, faz esse spot que é o melhor. A Movies and Vibes, quando eu criei, na minha cabeça, na minha concepção, é assim, faça o esporte, mas escale pelo menos uma vez na sua vida para saber se aquilo que você vai continuar. Quantos escaladores continuam ou quantos praticantes? Sabe o que eu mais escuto quando eu reencontro pessoas que pararam com a escalada por um motivo ou por outro, porque não teve alguém acompanhando, desenvolvendo? Estou precisando voltar a escalar. Tenho saudade. Então, o que mais eu tenho uma história muito legal, acho que ela nem deve saber disso. Eu tenho uma amiga chamada Letícia, que acho que foi mais ou menos na mesma época que você foi lá escalar, na Casa de Pedra e tal, em 2012, ela começou a praticar escalada. Nossa, ela teve uma paixão muito grande, tal, não sei o quê. Começou a escalar, foi em rocha, ia em seminário, a gente fez algumas oficinas na rocha, ia junto e tal. De repente ela parou. Mas ela não parou com a escalada, ela virou triatleta. Uhum. Então, isso que é legal, esse trabalho mental que foi feito, foi assim, você consegue, era uma pessoa que trabalhava dentro do escritório, uma advogada. Então, eu estou até contando essa história porque talvez ela nem saiba a minha satisfação de saber que hoje ela faz triatleta, ela está curtindo, ela está desenvolvendo isso. Nem todos vão continuar na escalada. A paixão que a gente passa é assim. A escalada tem vários, né? A gente fala de escalada, mas vamos falar de montanhismo. Sim. Montanhismo tem trilha, montanhismo tem montanha alta, né? Altas montanhas para você fazer. Tem, você pode fazer alguns picos, morros, essas coisas. Você pode desenvolver isso. Depois, você pode passar por uma escalada indoor. Você vai numa academia, você vai treinar, vai lá todo dia, tem a galera. Você pode fazer escalada em rocha. Tem o boulder, que quem não gosta de subir muito alto, né, vai no boulder. Quer dizer, o boulder é uma técnica, para quem não conhece, uma técnica de escalada
que nos acorda, tal. Então, isso, você desenvolvendo essa paixão, você fala das pessoas sobre o limite. Mas o que eu sempre percebi era, primeiro, quebra o paradigma, quebra aquela coisa, olha, não tenha medo. Ah, eu não vou conseguir. Eu vou tentar, né? O verbo tentar, para mim, é o que mais me mata. Porque o tentar, assim, já está dizendo assim, olha, estou dando uma desculpa, né? Ah, eu vou tentar. Fala assim, não, vou conseguir. O que você conseguir, conseguiu. Não tem problema nenhum. Sim, sim. Então, essa Legal. é uma das coisas que eu acho que é mais legal, que eu acho que bacana isso aí. Boa. E aproveitando, então, falando sobre essa importância de como que a gente pode desenvolver essa paixão por atividades em geral e a gente sabendo superar alguns dos nossos limites, vamos falar sobre mentalidade, Chico. Vou pular aqui o segundo tópico, depois a gente volta nele. Então, falando um pouco sobre mente. O quanto que a atividade física de escalada e montanhismo ajudam a desenvolver a nossa mentalidade e também o quanto que a nossa mente é importante para se desenvolver numa escalada ou no montanhismo. Essa pergunta é show de bola. Quando você imagina um escalador, você imagina que ele é um cara sozinho, solitário, que ele sobe a montanha, aquela história toda. Nada a ver. Você chega numa Concagua, por exemplo, num Plaza de Mulas, né, que é um lugar que você, né, tem pessoas de todo mundo conversando, falando, um se ajudando, aquela coisa toda. Qual a primeira coisa que a gente tem medo? Medo de falhar. Eu sempre digo o que é bacana sobre a... Eu falo assim, mulher escala melhor que homem. Aí você fala assim, pô, por que isso, né? Não é que ela escala melhor. No começo, ela tem que se adaptar a uma situação e o cara vai na força, né? O homem vai na força, né? Aquela coisa toda. É muito engraçado. E mulher vai mais no jeito, né? Ela vai tentando levantar tal. Você pode ensinar a técnica. Você fala assim, levanta a perna, levanta a esquerda. Aí a pessoa levanta a direita. Você fala assim, não, levanta a outra direita. Aí você vai quebrando essas brincadeiras, né? Você vai falando. Ansiedade é uma das coisas que a gente mais fala para qualquer atleta. Na escalada ou no montanhismo, não tem jeito. Bate ansiedade. Primeiro, baita desafio. Você tá, olha assim, teu cérebro fala, nossa, você vai subir? Mas nós não combinamos isso. Nós não combinamos que a gente ia fazer exercício, mas não que eu tinha que subir. E aí você vai trabalhando ele aos poucos. Não, vamos subir um pouquinho. Aí ele fala, legal, gostoso, até aqui eu consigo. Me desce. Então, você mesmo vai fazendo esse comando. Eu acho que, quando eu li um livro chamado Caminho do Guerreiro da Rocha, que é do Arno Wilgner, foi como se eu tivesse... Ele escreveu esse livro em 2003, tá? Ele começou em 1996, e ele falou assim, ele tem uma frase que eu adoro, ele fala assim, ele diz que é melhor treinar mais forte e mais profundo para você poder conseguir alcançar seus objetivos. Não. Você tem que treinar sua mente. Ela tem que se acostumar com aquele movimento. Ela tem que entender que você vai conseguir superar aquele obstáculo. Acho que tudo isso na vida, mas a gente faz muito barulho na nossa cabeça. Né? A gente chega com muito barulho, né? A gente quer corpo. Ah, eu preciso ficar em forma para eu conseguir fazer esse objetivo. Se algumas pessoas que eu convidei aqui que fizeram comigo alguns treinamentos, a gente tem casos muito legais de pessoas que eram extremamente muito pesadas para fazer escalada e hoje praticam. Porque elas entenderam que elas conseguiriam fazer aquilo naquele momento da determinada aonde elas poderiam, aí elas melhorariam fisicamente, mas a cabeça dela já estava voltada, não, eu consigo, eu vou fazer aquilo. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. E foi muito legal isso. Então, eu sempre acho que hoje, para mim, 70% de contribuição do que eu consegui alcançar na escalada foi com o meu trabalho mental. Ainda mais que eu tenho eu tenho um diagnóstico de esclerose que ele faz assim, a esclerose faz assim, dá fadiga, não vai conseguir. Não, e a gente vai conseguindo. É um trabalho, é um treino. Eu acho que é tanto um treino como um treino físico. Para mim é isso.
Perfeito. Muito legal, muito bom. Esse barulho que a gente faz internamente na nossa cabeça é o que na PNL ou no coach a gente chama de crítico interno, né? Então é uma voz que a gente tem, todo mundo fala consigo mesmo, e muitas vezes a gente está falando coisas negativas e isso está influenciando em como a gente está se sentindo, em como a gente vai conseguir ou não superar um objetivo, alcançar um objetivo e superar obstáculos. Então é uma briga interna que a gente tem que cada vez mais conseguir ou silenciar um pouco dessa voz ou saber controlar ela para usar ela a nosso favor, né? Porque quando a gente fala algo negativo, a gente acaba se sentindo mal e a gente acaba tendo comportamentos não tão bons. Eu sempre, Pode falar. a Moves, desculpa, a Moves tem uma, eu tenho uma, sabe aqueles insights quando a gente está montando, né? Eu acho bacana, eu escuto hoje eu aprendi muito a ouvir mais do que falar, né? Eu sempre falei demais, eu trabalho em área comercial, me formei em direito, quer dizer, e jogava muito futebol, e lutei muito, então imagina, falava pra caramba, né? Mas eu aprendi a ouvir. Eu sempre pergunto, quanto de movimento você deseja no seu mundo? O quanto de movimento? Ah, eu quero viajar para tal lugar, eu quero ir para um monte de lugar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você se preparou? Mentalmente você se preparou para isso? Porque pode ter as frustrações de você não conseguir fazer o tanto quanto você quer. Então, eu sempre faço esse tipo de questionamento. Observar o mundo, assim, uma forma de... Eu observei, eu lembro de todos vocês que entraram na parede comigo. Mais especificamente, posso até falar aqui na Casa de Pedra, porque eu ia diariamente lá, né? Então, o que eu sempre gostei de observar era assim, um médico, ele sobe diferente de um engenheiro. O engenheiro sobe diferente de um advogado. Quando ele olha para uma parede ou vai fazer alguma trilha, alguma coisa, isso é da personalidade da pessoa. Ela escolheu aquela profissão ou aquela situação. É o mundo que ela convive. E como é que você vai fazer um time junto? Então vai assim, vamos fazer uma brincadeira, uma expedição. Vou eu, vai dois médicos, dois engenheiros, né? Vai, quem mais? Vai sei lá, um psicólogo, quer dizer, olha a cabeça, quantas cabeças vão no mesmo lugar fazer uma expedição de escalada numa alta montanha, por exemplo. Você imagina um cara do guia. Então ele vai ensinar, ó, você faz um nó, você vai usar esse equipamento, não te... é tudo isso. Mas chegando lá em cima, começa o seu barulho interno que a gente falou agora. E vai, e vai, e vai, e vai. Teve casos muito interessantes de pessoas que chegaram num determinado momento e piraram, e outras que a gente achou que ia pirar, não piraram. Ficaram numa boa, conseguiram chegar num clima. Então, eu achei isso muito legal. Eu tenho um exemplo muito bacana de um senhor japonês chamado, eu até anotei o nome dele, mas é porque eu sei falar, mas eu chamo ele de Yoshi. É Yoshinobu Jitsukawa. Ele escalou 1000 vezes o Monte Fuji. 1000 vezes. Caramba. Ele vai quase todo dia, porque o Monte Fuji né? Mas tem gente que, sim, de 20 e poucos anos, ele já está com quase 70 e poucos, quase 80 anos. E ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: minha mente foi elevada e meu espírito fortalecido. Então, toda vez que ele sobe, ele fala assim: eu descubro que tem um lugar novo, uma pisada nova. E ele vai vendo que as pessoas passam correndo por ele e não conseguem, tem um monte de equipe de resgate, de pessoas mais novas. Então, eu acho que isso é um trabalho mental. Ele foi criando isso dentro dele, ele foi desenvolvendo isso dentro dele, e ele vai como se fosse um passeio. Então, eu acho isso muito importante, né? Eu acho que ele criou um sistema dentro dele que as pernas vão de qualquer jeito. Ele fala que, ele, apesar de ele estar velho, né, ele se sente como se estivesse com o corpo de 20 jovens. Acho legal, acho muito bacana. Interessante. São exemplos do mundo, né? O cara do outro lado do mundo fala isso para você. Né? Muito inspirador, Então, né? esse tipo de pensamento, eu acho que ele silencia o ego. Qual que é a principal coisa? A gente, quando está em campeonato, naquela idade, né? Tá de porrada e tal, né? Campeonato de luta, né? Eu também fiz karatê há muito tempo. Eu falo assim, o que a gente tinha? Força, bater, não sei o que, PPP, né? E o ego ficava inflado, né? Acho que com o trabalho mental você vai conseguir toda essa sua performance, só que você vai silenciar uma coisa que é seu ego. Você vai silenciar ele, vai deixar a coisa do lado, vai deixar o outro, né?
se perder. Interessante, muito interessante, Chico. A gente está recebendo aqui várias mensagens, então o Ed Ramos mandou aqui para você. Esse é um grande escalador esse. Esse é da montanha. Desirê também, GA aqui. Que legal. Pati Delson, good vibes, Chico. E aí, Pati, e aí? A Irene também está acompanhando a gente aqui. A Irene é minha aluna. A Irene é minha aluna. A Irene então, a Irene é um caso legal, uma evolução muito grande na escalada. Ela está 4 meses treinando lá, fazendo a parede. Pergunta o primeiro dia dela como é que foi. Muito barulho. Muita, sabe? Eu vou, não sei o que, não sei aquela coisa toda, né? Motivação. E de repente, hoje, eu vejo ela escalando, fazendo todos os movimentos e coordenando a mente, né? Eu faço um trabalho que é, senta aí, pensa no que você fez. Aquela coisa, né? Eu acho que você me ensinou até uma coisa bacana, que é aquele negócio da hipnose que a gente tem, né? Todo mundo pensa que a hipnose você vai dormir, né? Então, você transforma nesse treinamento, você entra em estado hipnótico. Você fica ali voltado naquela situação, né? Perfeito. Eu acho muito interessante isso. Hoje eu aprendi muito com isso aí. Boa, muito legal você ter comentado isso, Chico. A gente vai voltar daqui a pouco nesse assunto, mas é isso, é esse estado de transe onde a gente está imerso, né, naquela atividade. Também o que algumas pessoas chamam de estado de flow, onde a gente está realmente 100% dentro daquela atividade, praticando, sem ter que pensar, silenciando a nossa mente, realmente fazendo por prazer, se divertindo. E acho que quanto mais a gente vai praticando a escalada, ela tem um grande poder mesmo de silenciar a mente, né? Isso falando no meu caso específico, eu lembro, eu tinha medo de altura, assim, mas eu comecei de tanto fazer e praticar e realmente entrar nesse fluxo, eu comecei a perceber que eu subia lá, olhava para baixo e ficava super tranquilo, porque eu estava realmente me divertindo ao fazer aquilo, menos pensando e mais aproveitando toda aquela subida. Muito bacana. O que eu acho legal, assim, é quando você está subindo, é muito legal que você está conseguindo superar os seus limites, né? Então, eu não conseguia passar de 10 metros, agora eu vou para 15 e tal. Mas tem uma coisa que eu sempre digo e sempre pensei assim, desde o meu primeiro dia de escalada. Primeiro dia de escalada, eu tenho que descer. Então, a mentalização, aí você chegou lá no topo, né? Seja 5 metros, 10 metros, 15 metros, 30 metros, 50, 1.000, 7.000 metros, que é o topo de uma Aconcagua, não, o Everest, tem que descer. Você tem que voltar para o seu mundo, né? E nessa descida é que realmente eu conseguia fazer minha concentração máxima para que não acontecesse o que acontece na escalada. 80% dos acidentes ou algumas fatalidades que acontecem, né, que você vê essas coisas, é na descida, não é na subida. Porque na subida, por exemplo, eu tive, por exemplo, eu vou citar nomes aqui que é legal, eu gosto muito de citar o Eduardo Bicudo, mais o que eu fiz um trabalho com ele também, o Mineiro, o Adebas, algumas pessoas da Casa de Pedra, né, o parceiraço meu de escalada, que também tem o Fábio Jobim, que também foi um cara que a gente no começo fazia, a gente tinha todo o treinamento da técnica. Ó, você pega a garra desse jeito, você se movimenta assim, mas porque eles tinham também tudo isso, eles também sabiam ensinar. Mas eu sempre percebia que quando eu tentava ultrapassar um limite meu de alguma coisa, eles falavam, calma, uma hora você vai sair, uma hora vai conseguir, uma hora você vai... o Rubens, a gente estava numa escalada, eu até convidei o Rubão para participar dessa, porque ele foi muito engraçado. Estava na Pedra do Baú, e minha primeira escalada com ele, eu não conseguia fazer nada, tal, não sei o que, foi aquela coisa, choveu, foi uma loucura, mas, né, superação, aquela coisa toda. Aí, alguns anos depois, a gente escalou a mesma via, e aí foi tão rápido, ele falou assim, nossa, pô, eu lembro até hoje da primeira, como foi tal. Eu falei, sabe o que é, Romão? A cabeça, ela não estava tão ansiosa para que eu chegasse lá em cima. Eu estava curtindo essa subida. Então, o que você acabou de falar, essa curtida, né? É lógico que aquela vez saiu por cima, podia sair num rapel, tal, alguma coisa.
Então, toda vez que eu estou subindo, eu sei que eu vou conseguir chegar lá, porque esses caras foram fantásticos, me ensinaram um monte de coisa. Me ensinaram a técnica tal. O condicionamento físico, por exemplo, onde eu fui adquirir? Dentro de um espaço funcional. Então, o espaço funcional, o que ele trouxe para mim? Fazer exercício. Vamos fazer exercício, né? Todo dia tá no... Não, ele me coordenou. A respiração, como eu trabalho, então tudo isso. Então isso foi o quê? Foi aliviando os barulhos da mente, né? Você falou do PNL, né? Sim. Eu acho que eu comentei com você que eu fiz um curso chamado Olho de Tigre, né? Falei sobre isso, né? Já. Então, ele foi em 2010, ele foi, eu estava conseguindo chegar no nível de escalada, olha só que coisa. Só que eu não estava conseguindo ultrapassar alguns limites meus, tanto por parte dos sintomas da esclerose, mas isso não era talvez uma desculpa interna. Eu analiso assim, né? Eu não posso pré-julgar portadores de esclerose, que cada um tem seu nível, tá? Mas assim, mas no meu caso, eu falava assim, ai, que fadiga, aquela coisa toda. Tá? E eu fui fazer esse curso, que ele trabalha com tipo leader training e tal, e Olho de Tigre é muito legal, né? Tem a Márcia, a Denise, o Orlando Pavani e tal, e ele mexe com 4 sentimentos que acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre a mentalização. Primeiro é o medo. Então você entra no treinamento, você medo, né? Medo. Tenho medo de subir isso aqui. Pode acontecer. Qual que é a primeira coisa que eu escuto quando eu falo que eu faço escalada? Medo de Você é altura. louco! Você é louco? Você é louco! Você sobe nisso aí, você vai morrer. Poxa, vai morrer. Olha que estímulo, hein? Eu lembro do meu pai, cara, foi uma das coisas mais engraçadas. Quando ele soube o que eu estava fazendo, eu falava, você é doido. Pô, meu pai foi o maior cara que me ensinou no esporte. Me colocou no judô com 5. Eu falava, Uhum. doido? Mas eu soltava da cachoeira, ele ficava me esperando embaixo. Ele que me deu coragem, entendeu? É engraçado, né, essa mudança. Sim, Talvez ele tenha, né? Então, medo. A segunda qual é? Alegria, porque quando você supera o medo, você vai com alegria. Aí você fala, vai para alegria, né? Aquele estado eufórico, né? Aí sim, quando você não ultrapassa aquilo que você está treinando ou conquistando, o que dá? Raiva. Eu falo que as pessoas podem sentir raiva. Ódio não, porque ódio não passa. Ódio não existe na minha cabeça. Mas a raiva tem que existir, né? Mas não de uma forma descontrolada. E a última é amor, é paixão, porque você consegue transpor isso. Mas isso uhum, vem do trabalho da gente, né? A sinapse tem que ser ligada. Se eu não sim, ligar a sinapse do cognitivo, aquele treinamento cognitivo, aquela coisa, né? De você conseguir fazer aquela virar isso. Então a escalada ela te obriga a fazer isso. Que ela fala assim, você não vai passar daqui se você não se acalmar. Bate sim, numa rocha, você vai se machucar, uhum, uhum, né? Então sim, eu falo, é uma coisa, por exemplo, um cara que faz saltos ornamentais, né? Todo mundo acha que o cara cai na água, vai cair, cai de mau jeito, né? Não trabalha. Um ginasta, eu fui ginasta por 2 anos. Eu tentava fazer um movimento que eu não conseguia. Eu lembro do meu treinador, eu tinha 14, 15 anos, falou assim: respira, se imagina fazendo aquilo que vai sair. Saiu. uhum, Eu lembro como se fosse hoje, ou em qualquer outro esporte. Agora, a escalada, ela exige isso. Não adianta. Tem que treinar técnica, lógico. Tem que treinar. Tem. Mas se você não se mantiver calmo, o que vai adiantar? Não vai sim, conseguir. Você é, falou do Alex, o Arnold, né? O, é. O Alex ele, Honnold, é. eu tive o prazer de conhecê-lo aqui rapidamente. E É alguns. mesmo? Ele veio num Rock Festival, aquele Ah, filme tá. que passa, né? A gente foi lá na. Ele é um cara comum como nós e ele gosta daquilo. E ele estava conversando, super simpático e tal. Teve mais alguns atletas que vieram. Eu tive 3 campeonatos, eu fiquei no isolamento. Sabe o que é isolamento ou não? Um campeonato? Não. Os atletas de escalada esportiva, eles ficam no isolamento porque eles não podem ver as vias que foram montadas pelos hot setters, que são as Tá. vias criadas. Isso é muito legal. Num campeonato, eu vi um atleta dos Estados Unidos, que foi um convidado, um campeão, muito calmo.
E ele lá como convidado especial, tudo, e ele muito calmo ali, no canto dele, na boa, tal. E eu vi dois brasileiros que hoje são promessas, que hoje estão fazendo um trabalho super legal, inclusive o Felipe Rô, foi agora quinto ou sexto no campeonato, eu até assisti, eu não sei se foi em quinto ou sexto, eu fiquei meio em dúvida, no campeonato pan-americano, né? E hoje ele fez, eu vi a subida dele com calma, determinação, e ele estava ansioso. Lógico, ele estava no Brasil, dentro de uma academia, onde tinha vários amigos dele. Ele estava extremamente, ele queria dar o melhor dele ali, né? Uhum. E eu lembro disso, e eu lembro que o cara veio, subiu, ele foi em segundo, tal, mas foi legal, mas eu senti que naquele momento, se ele tivesse ficado mais concentrado, mais calmo, ele teria conseguido fazer todo o percurso. Faltou Legal. uma garra, pra você ter uma ideia. É, Muito isso foi um interessante. grande. Aí eu tive a oportunidade esse ano eu estava fazendo um curso na Via Aventura com o Anderson Gouveia, ele faz um curso, o Hot Setter é aquele que faz as vias, né? Que Sim, vocês sim. brincam lá, que vocês sobem e tal, vocês acham que ali não dá trabalho pra caramba. E eu queria melhorar o meu treinamento mental para isso, sabia? Foi por isso, com aquela parede de escalada que a gente fez lá no Sim. espaço funcional, lá com a Mônica, eu fiz lá foi todo um estudo. Eu falei, poxa, eu preciso fazer. Ele é meu amigo, ele está treinando a seleção brasileira juvenil. E teve um campeonato lá. E eu fui fazer, ele falou, o curso vai ser junto com o campeonato. Eu falei, legal, né? Vou rever um monte de pessoas. Aí faltou um pouco de gente, aquela coisa para ajudar lá na Associação Brasileira de Escalada Esportiva, eles estão fazendo um super trabalho legal para as Olimpíadas, né? Que a gente é esporte olímpico. Ele falou, Chico, você fica lá no o pessoal lá, né? Segurando eles lá em cima e tal. Imagina, tudo molecada. E as meninas. Falei, fico. E eu fiquei com eles lá. Foi uma coisa muito engraçada. Eles estavam super calmos. A hora que começava a chegar a hora deles, que eles chamam para descer, porque vai um por um, né? Uhum. Começa a dar um nervosismo. Eu preciso ir no banheiro. Preciso fazer isso. Preciso fazer aquilo. Olha, teve gente que acho que fez xixi umas 3 vezes em menos de 10 minutos. Uhum. Mas eles sabiam escalar. Eles são treinados. São pessoas extremamente. Eu não sei o que me deu naquela hora. Assim, eu sei o que deu. Eu acho que eu chegava para cada um e falava assim: você treinou? Treinei. Você sabe? Sabe? Eu comecei a conversar com eles de uma forma super tranquila. Comecei a passar aquele positivismo, que é normal, né? Que eu faço isso sempre quando eu tô. E foi muito legal. O Uhum. maior abraço que eu ganhei, me emociona contar isso, porque as crianças, né, os jovens, a gente tem que dar essa ênfase para o esporte. Quando terminou de escalar e vieram e ganharam, falaram assim: muito obrigado, você me ajudou muito naquela hora. Aí eu me pergunto, será que a gente não poderia ter preparado eles para isso? Uhum. Uma, né, a Sim. mentalização do processo do treinamento. Claro, claro. E super importante mesmo. Todo mundo vai ficar ansioso e tal. Mas ela não pode matar isso, né? Né? Porque no final, esses estados emocionais negativos, né, de alguma forma pode te prejudicar na tua técnica, pode fazer a tua mão suar mais do que ela deveria, pode, né, te ajudar, te fazer ficar um pouco mais travado, um pouco mais duro nos movimentos. Então é super importante ter esse trabalho, esse controle. Chico, tem mais algumas pessoas aqui acompanhando a gente. Então, Mônica, boa noite, pessoal do espaço ali estão mandando good vibes. Alex também, Adriano, a Estela, boa noite, Denise, Sônia e Alana. Então, muito obrigado por vocês todos estarem participando aqui dessa live junto com a gente. Eu acho que o Chico caiu, deu uma travada. Chico, está por aí? Bom, enquanto o Chico ele volta, bom, estou falando com o Chico, ele é praticante de montanhismo e escalada, também é fundador da Moves and Vibes, e a gente está falando hoje sobre performance, mente e escalada principalmente. O Chico já compartilhou aqui várias experiências do que levou ele para esse mundo da escalada, o mundo dos esportes. A gente vai falar em uma outra live sobre esclerose múltipla, né, que o Chico ele tem,
e acho que é um assunto super interessante para a gente abordar numa live só para isso. A gente já falou aqui sobre o quanto que a mente é importante, tanto para a performance de atletas, quanto para pessoas amadoras ou pessoas que estão só iniciando, o quanto que é importante a gente saber lidar com a nossa ansiedade, com os nossos medos. Então, sim, a gente tem medo de cair, só que quanto mais a gente vai praticando, mais confiança a gente vai tendo na gente mesmo, nos nossos movimentos, e mais tranquilo vai ficando. Eu lembro também que eu já fiz trilha, a minha primeira trilha foi no começo desse ano, e eu lembro que nessa trilha eu fui esperando ver uma super paisagem bonita, porque falam que o lugar é incrível em Itatiaia e que vale super a pena, e eu fiz uma trilha de 30 quilômetros. E nesse dia choveu, fez um puta frio, e tava, cara, tudo indo contra, assim, tava tudo com neblina, não dava para enxergar muitas coisas, e mesmo assim a gente decidiu que a gente ia fazer a trilha, a gente já tava lá, e foi, putz, eu aprendi muita coisa. No final eu achei que foi interessante ter acontecido aquilo, não que eu quisesse passar de novo por aquilo, mas eu acabei aprendendo muita coisa, principalmente sobre como trabalhar minha mente, como silenciar minha mente, como que eu posso lidar com esse crítico interno, porque a todo momento, na metade dessa trilha, o seu joelho começa a falar que está na hora de você parar, ou mesmo a sua respiração vai falando que você deve parar, já deu, e aí o frio juntou com a chuva, e eu falei, putz, não, eu preciso silenciar isso de alguma forma. E aí eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou fazer para conseguir lidar melhor com uma trilha dessa, nesse frio e nessa chuva? E aí eu comecei a lembrar, pô, o que eu fazia quando eu era mais jovem ou quando eu era criança? E eu lembro que criança gosta de colocar aquelas botas e pular na poça mesmo, e não tem nenhum problema de se molhar. É só os nossos pais que acham que isso tem problema, que a gente vai ficar doente, mas a criança tá lá e ela não tá ligando, ela tá lá se divertindo, e eu coloquei isso na minha cabeça, pronto, esse vai ser meu novo mindset para eu conseguir finalizar essa trilha, e eu vou sair pulando nessas poças aqui, e quanto mais molhado eu ficar, mais divertido vai ser. E aí, só de eu mudar esse meu pensamento, eu comecei a perceber que eu estava curtindo mais esse meio da trilha, né? Curtindo mais essa jornada. Então, foi uma das formas que eu criei. Aprendi várias outras coisas e eu vou compartilhar em breve. Já compartilhei muita coisa no Instagram da Deeper sobre aprendizados que eu tive nessa trilha, mas eu vou compartilhando outros nos próximos vídeos e lives. Bom, o Chico não voltou ainda. Deixa eu perguntar aqui para ele para ver o que aconteceu. Deixa eu ver se foi a internet que caiu. Bom, o Chico deve voltar em breve. Se vocês tiverem dúvidas, comentários sobre escalada, sobre montanhismo, deixem aqui que já já o Chico volta e a gente vai responder. Também o que eu puder responder. O Chico comentou, né, a escalada virou esporte olímpico, estava vendo isso essa semana, relembrando isso, na verdade, o que é muito interessante, entrou junto com o surf, o skate e o karatê. E legal, Roseli. E pô, muito bacana que a gente vai estar sendo representado aí, atletas, tanto na Casa de Pedra, quanto provavelmente da 90 Graus e outras academias de escalada espalhadas pelo Brasil. Muito legal. Deixa eu ver aqui, o Chico respondeu alguma coisa. Ok, o Chico já está voltando, que acabou a energia por lá, mas parece que está voltando. Bom, se vocês tiverem dúvidas ou comentários, por favor, deixem aqui. A gente já vai responder. Boa noite, Marcelo. Só um minuto que o Chico já está voltando. A gente ainda vai falar hoje sobre performance de atletas. A gente já começou a comentar um pouco. O Chico estava compartilhando a experiência que ele teve no campeonato
onde vários jovens, homens e mulheres, estavam nervosos quando estava chegando a hora deles fazer a apresentação deles e subirem, e através de uma conversa e da experiência que o Chico tem, ele conseguiu ajudar as pessoas, esses atletas, a se acalmarem para irem melhor para a prova. E ele estava falando o quanto que ele se emociona sempre que ele conta isso, e que no final da prova as pessoas vieram agradecer ele e deram um abraço nele. Esse controle emocional a gente pode trabalhar, e nem sempre vai ter alguém como o Chico, ou uma pessoa experiente, que vai querer te ajudar realmente a ter esse controle. É interessante que a gente desenvolva esse controle de estados emocionais, que a gente saiba se colocar no estado emocional mais adequado para que a gente tenha uma performance melhor, ou para que a gente consiga conquistar qualquer coisa que a gente quiser. Estados emocionais negativos, como medo, raiva, ansiedade, eles acabam bloqueando, de certa forma, a nossa mente e fazem com que a gente enxergue apenas ou mais problemas ou apenas uma solução. Sendo que, se a gente ficar calmo, ou se a gente ficar feliz e a gente mudar esse estado, a gente dá um passo para trás e consegue enxergar várias possibilidades, tanto de soluções, quanto a gente começa a esquecer um pouco dos problemas. Pode perceber, quando a gente está com raiva de alguma coisa, o quanto que a gente martela em determinado problema, enquanto que a gente não consegue buscar soluções. Sendo que, quando aquele momento passa e a gente começa a ter mais consciência sobre aquela situação, a gente começa a pensar e vem várias ideias do que eu poderia ter feito naquela situação. Nossa, eu poderia ter agarrado naquela garra ali, eu poderia ter falado direito com aquela pessoa, eu não deveria ter feito isso ou não deveria ter feito aquilo. Então, o controle de estado emocional é bom para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida profissional, principalmente quando o atleta está querendo se desenvolver e ter ainda mais performance. Eu tenho percebido que muitos atletas focam na parte do corpo e na parte da técnica e acabam esquecendo alguns outros pilares, sendo que um dos principais que eu tenho trabalhado agora é a parte da mente com a parte emocional. Realmente isso pode ajudar a potencializar. Eu estava vendo naqueles masterclass da Serena Williams, onde ela comenta que ela acredita que a mente é 70% do jogo de tênis dela. Olha o quanto que cuidar da mente e treinar a nossa mente acaba fazendo diferença para isso do ponto de vista também e pessoas a número 1 do tênis falando isso pra gente, né? Então é super importante a gente trabalhar esse lado, o que muitas pessoas estão deixando de lado e não estão priorizando. Então, trabalhar a mente ainda não é minha prioridade. Ok, mas você já está trabalhando muito o seu corpo, muito a técnica. Será que, se você desenvolver a sua mente, não vai ser um jeito de você buscar um diferencial e realmente potencializar a sua performance? Porque se você se comparar o nível da parte física com a parte de técnica junto com os seus competidores, tá todo mundo muito alinhado. A diferença é muito menor. E um grande diferencial pode ser você trabalhar a tua mente e ter um controle sobre ela. É você chegar na competição, talvez, como a gente está falando de escalada, olhar para a parede, conseguir racionalizar quais será que são os melhores movimentos, e a gente estava falando sobre visualização, então quais são os melhores movimentos que eu devo fazer, ficar calmo, deixar com que a mão ela não sue e você realmente faça o que você tem que fazer, porque às vezes a ansiedade também tensiona alguns músculos e acaba deixando a gente mais duro, o que pode atrapalhar na escalada, porque a flexibilidade e a força são super importantes. Cadê o Chico? Eu lembro, uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou escalar, é olhar para os escaladores, como eles se preparam antes de realmente subir a parede. Então, assim como o surfista gosta de olhar para o mar, para realmente entender como que o mar está funcionando, o escalador gosta de olhar para a parede e saber quais são os movimentos que ele deve fazer. E muitas vezes a gente para na frente da parede, fica olhando para ela, entendendo os movimentos, e a gente vai simulando, mesmo no chão, quais são os movimentos que eu vou fazer, inclusive dos nossos pés, aonde que a gente vai fazer algum tipo de virada. Então, a visualização ela já é muito utilizada na escalada, e a gente realmente tem que ter para que a gente possa subir mais fluido. Porque se a gente parar no meio de uma parede, sei lá, de um grau sexto ou sétimo, que são graus um pouco mais elevados, se a gente parar no meio da parede para pensar o movimento,
a gente vai cair, a gente vai escorregar, ou a força vai acabar, que é o que muitas vezes acontece. Então tem algumas agarras que você vai segurar assim, com 3 dedos, 2 dedos, e se você ficar pensando, esse dedo ele não vai aguentar. Então a gente faz muito dessa visualização, de enxergar, pô, quais são os movimentos que eu tenho que fazer ideais para eu conseguir subir essa parede, essa via. E o Chico não voltou ainda. Ok, o Chico deve estar voltando. Bom, para quem tiver aqui, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre escalada, montanhismo, o que será que eu poderia te ajudar? Ou a gente pode falar mais especificamente sobre o core do meu trabalho, que é a parte de mente, o como eu tenho ajudado atletas a treinarem a mente, treinarem a ter esse controle mental e emocional para ajudar eles a performarem mais, né? Então, eu já ajudei lutadores, já ajudei corredores de kart, stock car, já ajudei triatletas também, ajudei equipes. Então, eu estou agora trabalhando com a equipe de Chuckball, que foi onde eu reencontrei o Chico, e em breve eu farei uma live com o Rogério Ribeiro, que é presidente da Associação de Chuckball brasileira, para falar mais sobre esse esporte. O Chico está aqui comentando. E, bom, esse trabalho mental, enquanto o Chico está voltando, eu vou falar. Ele pediu mais 1 minuto, falou que já está voltando. Enquanto isso, eu vou falar mais sobre esse mental coaching que eu tenho trabalhado junto com atletas. Eu desenvolvo um trabalho que acontece em 2 encontros. São 2 sessões de treinamento, onde a gente vai trabalhar alguns pontos específicos que o atleta queira melhorar. Seja melhorar o controle de ansiedade, ou controlar a parte do nervosismo, ou que a gente chama de tilt, né? Então eu peguei esse termo tilt do mundo do poker, onde você faz um erro e esse erro muda o seu estado emocional e aí você erra de novo porque você não está no estado emocional bom, e isso vira uma bola de neve e a gente vai errando. Esse é o tilt, que também a gente enxerga muitas vezes no mundo do tênis. Então bastante tenista fala para mim o quanto que tênis é um esporte mental. Então você vai, saca, erra, erra, e aí você começa a errar, você vira uma bola de neve de erros. Não significa que você piorou, de repente as suas técnicas pioraram, significa que a sua mente, ela perdeu o equilíbrio e dessa forma você perdeu a performance. Então, trabalhar tilt é outra coisa super importante. E um dos pontos mais importantes que eu tenho visto é o trabalho de autoconfiança. O quanto que é importante você trabalhar a tua autoconfiança e você realmente acreditar que você pode ser um campeão ou que você pode superar os seus limites, bater alguns dos seus próprios recordes, você pode querer sempre melhorar a si mesmo. Então, autoconfiança é super importante. Se tem alguém no mundo que precisa acreditar e confiar que você vai conseguir acabar aquela prova, conseguir correr o Ironman, conseguir subir aquela parede, é você mesmo. Então, quanto mais você treina, sim, a sua autoconfiança, ela aumenta. E também tem outros jeitos da gente trabalhar isso. Através da hipnose, por exemplo, ou através da PNL, é possível a gente criar alguns tipos de âncoras que te colocam naquele estado emocional ideal de autoconfiança. Outros pontos importantes são medos. Então, atleta, às vezes tem alguns medos que atrapalham ele a performar. E às vezes nem é tão diretamente relacionado ao esporte dele. Por exemplo, um atleta que tem medo de falar em público, certo? Esse cara, ele vai ficando famoso, vai tendo sucesso, e ele tem medo de falar em público. Mas quanto mais sucesso ele tem, mais ele vai ser entrevistado pela mídia, por exemplo. E esse medo, ele pode acabar sabotando um atleta. Porque quanto mais famoso eu fico, mais sucesso eu faço, mais pessoas querem falar comigo, e eu tenho medo de falar. Eu não sei falar em público. Então, trabalhar esse medo pode ser super importante. Lembrando que
medos e emoções não são ruins. Ansiedade não é ruim, medo não é ruim. De alguma forma, a nossa mente está protegendo a gente para que a gente possa sobreviver. O problema é quando esses medos, ou essa ansiedade, ou esse nervosismo passam a controlar a gente, ok? Então, eu tenho medo, sei lá, de altura. É bom ter medo de altura, porque a gente não se arrisca quando a gente não precisa. Só que, se eu gosto de escalar e a 10 metros eu travo e não consigo mais me mexer, não consigo mais pensar, aí o medo está me controlando, e aí sim é um problema. É legal a gente trabalhar. Bom, o Chico falou que está devagar, está demorando um pouco. Eu vou finalizar essa live e a gente volta num outro dia. Já está quase dando 1 hora. Então, pessoal que ficou aqui, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Tava muito legal a nossa conversa, pena que acabou a luz ali para o Chico, mas tudo bem, a gente vai voltar numa próxima oportunidade. A gente vai falar sobre esclerose múltipla, né, que o Chico comentou, que ele foi diagnosticado e quanto que isso acabou mudando a vida dele, o quanto que ele teve que se esforçar mais nos esportes, o quanto que ele realmente está se colocando no limite, e é incrível. O Chico tinha ótimas referências de livros, filmes, e que numa próxima ele vai passar para a gente. Eu sei que ele ia falar sobre um filme que se chama 100 metros, ok? Não sei se ele ia falar nessa live ou na próxima específica de esclerose múltipla, mas vale a pena assistir, fica a minha dica para vocês. Assistam aí, filme 100 metros, tem no Netflix. É a história de um cara que ele foi diagnosticado com esclerose múltipla e falaram para ele que ele em pouco tempo não ia conseguir nem andar 100 metros, e ele decidiu que ele ia fazer um Ironman. Então, super história inspiradora, vale a pena e muita motivação. Gil, muito obrigado, valeu mesmo por ter acompanhado. Mônica, muito obrigado de novo. Mônica, super parceira. A gente já tem uma live também onde a gente falou de kettlebell. Em breve a gente vai trazer novidades por aí. Obrigado, pessoal, por vocês terem participado. Também vou deixar aqui algumas dicas, então, para vocês que ficaram até o final. Aproveita e segue a Deeper no Facebook. Então, facebook.com/deeper.co. Segue a Deeper, que eu estou fazendo lives com atletas e profissionais de diversas áreas para falar sobre assuntos que ajudem atletas a aumentarem a performance. Às vezes, diretamente, assim como o Chico, assim como outros atletas que eu já atendi, ou indiretamente. Então, na semana que vem, eu vou falar com a Vivi. A Vivi, ela é consultora financeira, palestrante e autora. Então, a gente vai falar sobre a vida financeira e como que isso influencia na performance de atletas também. Então, quando eu falo sobre alguns pilares importantes na nossa vida, que é o que eu chamo de ecologia da performance, a parte financeira e o controle financeiro do dinheiro realmente é muito importante. Porque se você estiver mal com o dinheiro, isso faz com que a sua cabeça esteja preocupada com problemas que não vão te ajudar a performar super bem. Então, acompanhe aí, Facebook da Deeper. Na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, eu tenho essa live com a Vivi para falar sobre performance e o mundo aí o mundo das finanças, ok? Também segue a Deeper no Instagram. E para quem tiver interesse, eu preparei um e-book gratuito para vocês. É só você entrar nesse site www.deeper.co e você pode baixar gratuitamente esse e-book, onde eu falo sobre as 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. São 5 estratégias que eu descobri ao longo desse trabalho que eu tenho feito com atletas, ao longo das pesquisas que eu tenho feito, que você já pode começar a aplicar hoje mesmo, para melhorar e já ir trabalhando a sua mente e melhorar a tua performance. Olha aí, eu acho que o Chico tá voltando. Parece que deu algum sinal aqui. Ei! Fala, Chico, beleza? Você sabe que eu lembrei de uma história que eu vou contar para os meus colegas que estão aqui. Eu preparei o computador hoje
o Note o dia inteiro. Testei, vi, né? Tava tudo normal. Você viu quanto tempo demorou para ele reinicializar, né? Ele não é muito novo, mas ele funciona. O dia inteiro, Sim. trabalhei, deixei ele calmo durante 2 horas. Vou contar essa história para todo mundo. Vai lembrar. Quem, não sei se tem alguns colegas que já ouviram essa. Minha primeira vez no Aconcagua, a maior montanha das Américas, 2013 para 2014. Estava conversando até com um grande amigão meu, Bruno da Aventurista. Pô, aquela ansiedade, primeira alta montanha, o cara com esclerose múltipla, eu contei minha história já um monte de vezes. Tem um trabalho, isso é uma coisa muito legal. Eu tive uma travessia de 30 quilômetros para chegar, porque todo mundo acha que a gente chega na montanha e está no pé dela, né? Você tem que andar 30 quilômetros, aquela coisa, até chegar na montanha. E tinha uma passagem muito grande, que assim, e eu fiquei sozinho, eu fiquei no pelotão do meio, então o pelotão mais rápido foi, o pelotão mais lento ficou, e eu fiquei no meio. E eu fui trabalhando, e a gente parece que não acaba aquilo. O meu trabalho mental, que daí eu transporto hoje para as pessoas, começou naquele dia. Sede, calor, frio, tudo que você possa imaginar, ansiedade, eu fui controlando aquilo. Chegamos num desnível de 200 metros, eu tinha que subir. Bom, chegou no acampamento, deu tudo certo. Agora vai, sobe a primeira etapa, chega lá nos 5.000, chega no não sei o quê. Conseguimos transpor, e eu tinha o máximo, sempre falava assim, vai no seu ritmo, cada um no seu ritmo, cada um no seu ritmo. E tinha um casal da Índia escalando comigo, e eu sempre querendo ajudar as pessoas. Não, vamos lá, não sei o quê. Chegou uma hora, o Márcio falou assim, faz a sua escalada que a pessoa te acompanha. Olha que legal isso. Quer dizer, um líder falando. Sim. Isso foi verdade, porque, na verdade, eu ajudei muito ela me ajudou na ida, Comal e tal. Chegamos lá no Ninho de Condores, é 5.750, quase 6.000 e tal. Ataque ao cume, aquela coisa toda, né? 5 dias com vento na barraca, 80 por hora. Nossa. E aí? Não deu para subir. Sim. Não atacamos o cume. Qual que é o sentimento de frustração disso? Puxa, que o pessoal vai pensar lá no Brasil, que eu não consegui chegar, que não sei o quê. Você se preparou para essa viagem. Foi 1 ano de preparação, né? Aquela coisa de fazer. Você sabe que ali eu aprendi muita coisa. Eu aprendi com o computador agora. Você se preparou, fez tudo. De repente, caiu energia aqui. Meu, foi tudo, né? Tinha que ter um gerador também, não é assim, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso, quando a gente estava descendo, eu tenho um amigo que chama Michael Fairman, que estava com a gente lá. E ele escala em nome dos soldados, os veteranos de guerra do Afeganistão, em nome desses soldados. Ele escala em nome deles. E que esses soldados, eles se suicidam, tem muito suicídio nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Chama Summit for Soldiers, quem quiser entrar, é muito legal. E ele explica direitinho essa história. Cara, ele estava tão frustrado, porque assim, imagina um americano vir para a América do Sul e tá fazendo. Ele fez agora o Everest esse ano. Então imagina, ele estava fazendo os 7 cumes mais altos do mundo em nome dos soldados, que são os amigos dele que morreram. Então, para ele vir para a América do Sul era impossível, então tinha uma janela. Cara, eu falava, don't stop believing, né? Aquela coisa, não desista, não sei o que, papo na barraca, porque a gente ficou dividido no barraca, a gente desceu e tal. E vamos dar, vai dar certo, fica não sei o quê. Poxa, eu até ganhei o emblema dele, eu dei uma bandana brasileira para ele. Não é por nada. No outro dia abriu uma janela, e ele foi, porque ele tinha condição, a esposa dele e tal. Foi aquele trabalho, ele falou, puxa, a gente mentalizou tão positivamente essa situação que eu tô indo. Então, eu acho legal isso, entendeu? Então, é uma história para contar que a partir daquele momento que eu senti que não deu para fazer, o que foi mais legal, todas as minhas imagens, inclusive a que está lá atrás, ó. Uma imagem. Olha o pôr do sol lá atrás, aquilo ali no Aconcagua. Quer dizer, então foi uma coisa que me ensinou muito a lidar com uma coisa que a gente tem. Há muita ansiedade, mas você tem que contar com os imprevistos, que é o medo de parar. Né? Então, isso é uma coisa. O atleta, por exemplo, que a gente estava falando sobre mudança de comportamento, alta performance, o comportamento dele,
ele pode ter tudo sob o controle dele. Alguma coisa pode mudar nisso. Se ele estiver mais preparado para isso, na próxima oportunidade ele não vai deixar acontecer. Pô, muito legal. Isso Muito boa. foi. Cara, você Não. sabe, eu não joguei o computador na parede, isso foi bom. Boa. Não, isso realmente faz muito sentido, né? Da gente estar preparado mesmo, sempre que possível, para eventualidades assim. Por exemplo, eu gosto de falar do atletismo. Então, pô, o cara treina 4 anos para conseguir estar lá nas Olimpíadas. E aí chega lá no grande dia da corrida dele e chove. E aí o cara não treinou tanto na chuva. E aí o fator externo influenciou totalmente na performance dele. Então a gente tem que, na medida do possível, sempre se preparar aí para essas eventualidades. Mas, ok. Chico, uma coisa. Queria pedir para você, na verdade, fazer um comentário final. A gente vai fechar essa live e depois a gente volta num outro dia para continuar. Na verdade, não faltava muita coisa. A gente já estava falando sobre a parte de mentalidade, sobre performance. Acho que foi muito bacana. Mas como já deu a nossa 1 hora aqui, seria legal a gente fechar. Então, eu queria que você deixasse seus comentários finais. Também pudesse falar, se as pessoas quiserem acompanhar o seu trabalho, como que elas fazem. Tem a página do Facebook, certo? Tem. Então, tenho a minha página no Facebook, que é a Movies and Vibe, que eu consigo colocar. Eu estou começando a trabalhar mais com ela, né? Tem a minha página pessoal, né? Que é o Francisco Roberto Lória Filho, né? O nome de príncipe, né? Nome grande, né? É uma página que eu coloco mais as minhas atividades, assim, uma situação que eu estou colocando. Bom, pessoal, o que eu tenho um trabalho que a gente está desenvolvendo. Isso é uma coisa que eu estou há alguns anos já batalhando dentro de qualquer lugar. Eu acho assim. Eu trabalho com o pessoal lá do Espaço Funcional também, lá. Você conhece a Mônica, você teve o prazer também de ver ela também no treinamento do Querobel, né? Eu fiz um trabalho com ela também lá de aprendizado do Querobel, porque assim, tudo que me trazem, eu trago para a escalada. Não tem isso. Então, por exemplo, lá tem várias atividades. Então, lá dentro do Espaço Funcional no EB Park, que funciona na antiga Siemens, lá na Lapa de Baixo, né? Que é dentro, a gente também desenvolve esse trabalho de treinamento vertical, que é uma parede de escalada que a gente fez lá de 5 metros por 3,80 de altura, né, que o pessoal aprende a se movimentar, mas também com profissionais, né, que são agregados aí ao trabalho, né, o Paulo, que trabalha bastante comigo também hoje em dia lá, que dá as dicas do trabalho funcional, né, e tem também o Gustavo, tem o Caio, que também estão ali na musculação, então você pode agregar esse trabalho, a gente faz um trabalho muito legal. O meu trabalho é conscientização, esse primeiro passo da escalada. A gente não fala do... Você se lembra do teu primeiro professor? De qualquer esporte. Você lembra dele? Uhum. Mas você lembra mais do cara que te deu pilhagem para você poder participar de campeonato do primeiro? Boa pergunta. Eu peço para as pessoas se perguntarem. A gente é mais ou menos aquele cara que starta aquela coisa na cabeça. Ó, você consegue, você pode. Né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu não gosto muito de dar exemplo de futebol hoje em dia, mas o brasileiro é meio futebol, né? Primeiro cara que ensinou, o Neymar a dar um chute na bola. Ele já tinha o talento, ele tinha o dom. Mas dá o chute certo ali, ou qualquer outro craque que tenha vindo. Ou nossos atletas, né? Alguém chegou e falou assim, começou tudo como é... Mas alguém foi ali e falou, esse aqui vai desse jeito. Sim. A minha pergunta é, o trabalho mental está sendo feito? O trabalho? Isso é o mais importante. Como é que ele vai continuar a carreira dele? Quantas pessoas a gente viu no meio desse tempo perder para alguma outra situação, alguma outra atividade, um problema lá dentro da família, dentro do seu ambiente de vida, esse tipo de coisa. E quantos exemplos positivos a gente tem de pessoas que tinham esses problemas e vivem bem com elas mesmas? Porque elas treinaram, elas mentalizaram que isso era bom para elas. Elas se transformaram em um observador. Quando você se transforma no observador, você consegue você traz o seu talento nato para dentro de você. Eu sempre falo para as pessoas, observem aquilo que vocês não gostam, tira fora. Traz a sua bagagem, mas traz a bagagem devagar, não traz de uma vez toda.
você trouxer de uma vez toda, você não vai conseguir transformar isso em positivamente para você. E a escalada é a mesma coisa. Não vou. Amanhã eu vou escalar o Everest. Vou sim. Amanhã eu vou subir um oitavo C, um nono C, são, para quem conhece, né? Lá na Casa de Pedra amanhã eu vou escalar. Nunca fui. Eu vou subir tudo, até o teto. Não. Além do preparo físico, conhecimento, existe um trabalho de mentalização, de conscientização disso. E isso me ajudou a conquistar muitas coisas. E esse trabalho a gente pode desenvolver junto com o treinamento físico. O físico é uma parte da situação. O resto, você pode chegar no teu ápice, mas você pode ter certeza que você se concentrou muito para chegar lá. E isso é uma coisa que muita gente às vezes ainda não entendeu como faz isso. Nós somos um povo muito emotivo, né? O brasileiro Sim. né? Alguns povos aí, eu tive viagens em 2015, 2014, para outros países sul-americanos tem isso, né? Você vai para o cara não entende porque às vezes você está tão emocionado em determinada coisa. Sim. Mas é o nosso jeito, e o nosso jeito é bacana isso que nos fortalece, né? Dá pra gente compreende mais como a gente lida com o nosso ser, com o nosso estado de espírito. E o brasileiro é assim, e aí ele consegue motivação, mas ele precisa concentrar, né? Ele precisa fazer menos barulho, que a gente fala, né? Sim, total, com certeza. Muito bom, muito bom. Chico, então eu queria muito te agradecer mesmo. Foi um papo super bacana, super rico, muitos Espero que você tenha insights legais. gostado. Desculpa esse imprevisto, né? Perdemos 15 minutos cruciais. Imagina, a gente vai voltar, eu falei aqui com o pessoal, a gente vai voltar ainda para falar. A gente vai falar sobre a parte da esclerose múltipla, que é um assunto muito bacana para ter uma live específica para isso. E lá a gente puxa também se tiver faltado alguma coisa aqui. Não tem nenhum problema, eu acho que foi super legal. O pessoal aqui interagiu bem, muito obrigado a todos vocês que participaram. É muito bom ter vocês por aqui. E a última coisa que eu vou deixar se alguém quiser seguir a Deeper também no YouTube, acessa lá youtube.com/DeeperCOoficial, que eu estou postando vídeos, lives, inclusive essa live, para quem quiser rever, quem perdeu o começo, eu vou subir essa live lá no YouTube. Então, segue a Deeper, que vocês podem ver tudo. O que é, Chico? Não, estou falando assim, com o corte de 15 minutos. Não, mas não deu corte, não. Eu consegui me virar aqui, consegui me manter aqui junto com o pessoal. Eu vi você, eu estava olhando no celular desesperado para poder tentar. Eu queria passar, você me permite passar uma dica? Claro, claro. Dica do Chico. Vamos lá, hein, pessoal. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Esse é um livro chamado Caminho do Guerreiro da Rocha, do Arno Ilgner, da Companhia da Escalada. Esse é um livro muito legal, que eu utilizo ele, assim como se fosse diário sobre a mentalização. Aqui ele explica cada coisa muito legal. Se você quiser ler um livro bacana sobre escalada, é sobre esse aqui. É difícil achar, assim, mas escrevo sobre homens e montanhas. São histórias diversas, do John Krakauer. John Krakauer é aquele que fez a parte do filme Everest, agora que está no cinema. Uhum. E eu uso um livro muito legal para me ajudar em algumas situações que falam são os conceitos poderosos para alcançar a plenitude profissional e pessoal. Eu uso mais para o pessoal, tá? Que é as 30 Leis do Olho de Tigre, do Orlando Pavani. Eu aconselho esses livros porque são livros muito legais de ler, são fáceis, são de entendimento muito bacana, não tem aquela linguagem toda heterodoxa, é uma coisa muito bacana e você consegue entender. São pequenas dicas. Os filmes depois a gente deixa para o outro, né? Boa, combinado. Boas dicas. Então, o pessoal que tiver interesse, dá uma olhadinha nesses livros, falando tanto sobre mente quanto sobre escalada. Chico, enquanto você estava fora, eu já passei uma dica, porque eu não sabia se você ia voltar. E aí eu falei do filme dos 100 metros, que foi super bacana. Legal, eu ia falar agora. A referência que você passou. Eu vou aproveitar um pouco o gancho e vou te falar uma coisa muito bacana.
Existe um filme chamado, você encontra inclusive no YouTube, tá? Chama em inglês Church and the Void, chama Tocando o Vazio. Não sei se você já assistiu. Não. Então eu aconselho a quem puder, chama Tocando o Vazio, coloca no YouTube, Touch a Void. Ele é um filme sobre dois escaladores que fizeram uma escalada aqui na América do Sul. Não vou contar tudo, tá? Mas um deles sofre um acidente e o outro acha que ele morreu. Isso, obrigado. E aí, eu não vou contar o final do filme, óbvio, do documentário, tem um filme documentário. Ele é muito legal, porque ele conta, deixa eu ver se está fácil aqui, mas ele conta a história. Peraí, só um minuto. Obrigado, Luana. Chegou no finzinho da nossa live, mas obrigado. E obrigado por ter compartilhado. Eu vou pegar aí. Touching the Void. Ok? É bacana porque vai mostrar, inclusive, sobre. Se você falou, não sabia se você ia voltar, assiste esse filme. Porque são dois caras que escalam e um acha que um morreu, o outro não tá, e aí uma grande surprise, entendeu? Interessante. Eu acho muito legal. É um documentário sobre superação, o que o cara teve que fazer para aguentar aquela pressão toda, né? Posso contar só um pedacinho. Ele sofre um acidente, ele quebra uma perna e o amigo dele acha que ele morreu. Então ele não acha, por isso que chama Tocando o Vazio. Então é bacana para você ver como a gente pode conseguir superar algumas coisas. E é muito importante. Esse filme também me ajudou muito, sabe? Para entender que a gente pode ir para muitos outros lugares. Tem vários livros, tem Busca da Alma do Meu Pai, tem um monte de, né, situações de livros, O Princípio Everest, são livros que valem a pena a gente dar dica, né? Legal. Assisti Os 7 Anos do Tibete, com o Brad Pitt, que fala, né, sobre um escalador que era super arrogante, né? É um filme que está aí tão fácil de achar, e como o que ele se tornou com a amizade com o Dalai Lama, né? Então, boa. Olha, material hoje em dia tá fácil. Sim. É só você dar um clique, né? Perfeito. Trabalhar muito para isso, né? Trabalhar sempre no positivo. Boa. E good vibes, como eu sempre falo, né? Good vibes. Good vibes. Então, muito obrigado, Chico. Boas referências. A gente passa mais referências na nossa próxima live, com certeza. Então, agradecendo aqui o pessoal que acompanhou a gente. Se vocês puderem, por favor, marquem os seus amigos que se interessam ou por escalada ou por novos esportes. A gente falou muito sobre mentalidade, sobre performance, principalmente no mundo da escalada. Comentamos um pouco sobre montanhismo. Então, marque os seus amigos aqui nos comentários para que eles possam também assistir. Com certeza eles vão gostar. E fiquem ligados que a gente vai ter uma próxima live em breve, e a gente anuncia. Eu vou colocar lá no Facebook da Deeper, e o Chico também deve colocar no Moves and Vibes, ok? Então, Chico, muito obrigado de novo. Foi obrigado bem bacana o papo. Como sempre, muito bom. Fechado. E a gente se vê na próxima live. Lembrando que quinta-feira que vem já tem uma live marcada. Eu vou falar com a Vivi. Ela é palestrante, consultora financeira e autora. E a gente vai falar sobre um pilar que é muito importante, que é a parte de controle financeiro. O quanto que também isso acaba influenciando na performance de atletas, se ele não souber controlar muito bem o dinheiro ou se ele tiver com problemas de dinheiro. Então, tem alguns pilares que não estão diretamente ligados ao esporte, mas que acabam fazendo toda a diferença. Controle de relacionamentos, por exemplo, controle do seu tempo, gerir o seu tempo, saber se organizar, ter disciplina. Então parece que não está tão ligado, mas está realmente muito ligado a essa parte de performance. Então, muito boa noite para todos vocês e a gente se vê na próxima. Boa noite, Chico. Boa noite, pessoal. Obrigado aí.